Olá, seja bem-vindo mais uma vez. A partir de agora, nós iremos adentrar um pouquinho naquilo que eu falei no último vídeo sobre os 3 trimestres. Então, eu vou te trazer uma ideia bem bacana, porque eu vou falar a parte técnica, a parte biológica que acontece basicamente em cada trimestre, né? As partes, as coisas mais importantes. E então eu vou trazer para a parte emocional, para a parte psicológica e o que pode acontecer em cada trimestre com as suas peculiaridades, porque cada trimestre ele tem como peculiaridades diferentes, ele tem aspectos diferentes que nós temos de prestar atenção, porque, por exemplo, no primeiro trimestre é uma fase crítica de desenvolvimento de todos os órgãos, então você vai entender essa parte, né, o que tem a ver o desenvolvimento dos órgãos com a parte psicológica, com os traumas, com os choques, e também no segundo e no terceiro trimestre. Mas nesse vídeo nós vamos abordar o primeiro trimestre, tá ok? Começando a contar desde o momento da fecundação até a implantação no útero, pode-se levar aí mais ou menos uns 6 a 10 dias, mas alguns especialistas afirmam quase que categoricamente que são 7 dias até que o zigoto recém-formado se implante no útero. Nos primeiros dias, este crescimento consiste em que as células apenas se dividem, multiplicando-se, embora ainda de maneira indiferenciada. A este primeiro grupo de células indiferenciadas dá-se o nome de mórula. Ao cabo de alguns dias, esta massa de células começa a produzir uma diferenciação, quando algumas delas migram para a periferia, criando uma esfera com um espaço interior no qual permaneceu o outro grupo de células. A parte interna será o que mais tarde formará o embrião, e a parte externa será encarregada de fixar-se ao útero, formando a placenta e a membrana exterior ou córeo. O novo ser adquire o nome de blastócito. Como eu disse, no período de 6 a 10 dias que a célula, né, as células que foram se multiplicando aí, os blastócitos, implantam no útero. Porém, de 20 a 40% apenas das células fecundadas, dos embriões fecundados, é que conseguem se implantar de fato dentro do útero. E a partir daí é que a gente pode considerar como um embrião. Daí por diante, as mudanças neste pequeno ser são rapidíssimas. Após 3 semanas da concepção, já aparecem um eixo cefálico caudal e os rudimentos da espinha dorsal. Aproximadamente na 3ª semana, o coração começa a bater. É o primeiro órgão que irá funcionar no novo ser. O sistema nervoso começa a desenvolver-se e o embrião já dispõe de um cérebro primitivo e aparecem pequenas protuberâncias que irão se desenvolver como braços e pernas. No segundo mês da gestação é o período mais intenso de desenvolvimento, onde todos os órgãos começam a se desenvolver. Então o primeiro órgão lá a se desenvolver, a se formar e a funcionar é o coração, ao redor ali de 21 dias na 3ª semana, algo em torno disso, de 21 a 24 dias. E logo depois os demais órgãos vão se desenvolvendo e se conectando ao cérebro. Os dedos das mãos, o fígado, os rins, boa parte de todos os órgãos começam a funcionar e a se conectar com o cérebro. A cauda desaparece e forma-se a pele, ao passo que a cartilagem que formará o esqueleto começa a endurecer e se transformar em osso. No final deste mês, o embrião já possui o rosto, com olhos, nariz e lábios. As orelhas estão desenvolvidas, bem como a língua, que já dispõe de papilas gustativas, e aparecem uns dentes incipientes. Medindo uns 7 centímetros, o embrião agora tem uma aparência plenamente humana. Desde então, até o final da gestação, passará a se chamar feto. Medindo aproximadamente uns 7 centímetros, o embrião agora tem uma aparência humana e a partir daí ele vai ser chamado de feto.
ele realmente já tem aí a aparência de um ser humano bem pequenininho, de uns 7 centímetros. A partir da 7ª semana, ele começará a se mover, no início com movimentos reflexos, os quais logo cederão lugar a outros movimentos precisos e intencionais. No final do 3º mês, ou seja, do 1º trimestre, todos os órgãos já vão estar formados, ok? Embora eles ainda tenham de amadurecer, mas eles já vão estar ali formadinhos. O que as pesquisas de William Emerson, o que ele constatou foi o seguinte: cada dia, cada semana tem um órgão em um período crítico de desenvolvimento. Quando esse órgão correspondente está no seu período crítico de desenvolvimento, ele está muito aberto a um trauma ou choque. Ou seja, então se a gente pensar, o coração começa a bater mais ou menos na 3ª semana, 21, 22, 23 ou 24 dias do momento da fecundação real, não a estimativa colocada pelos obstetras. Agora vamos pensar o seguinte: geralmente quando o coração começa a bater na 3ª semana é quando a mãe descobre que está grávida, tomando uma mulher com um ciclo menstrual regular, ok? Então, agora você começa a imaginar se aquela gestação não foi desejada, se aquela gestação não foi esperada, se a mãe rejeitou a criança, se foi um susto. O coração ele está num período, no momento que ele começa a bater, num período crítico de desenvolvimento. Então, segundo quanto seja essa rejeição, segundo como seja esse bebê não ser bem-vindo, isso vai afetar diretamente esse órgão que está se desenvolvendo. Então tem até a história de um renomado psiquiatra, que é o Graham Ferrant, e ele tinha um problema, né, nos ventrílocos do coração. Então, se submetendo a regressões, ele percebeu que quando o coração estava se formando, exatamente no período crítico em que os ventrílocos estavam se formando, nas regressões ele descobriu que a mãe tomava banhos gelados para induzir um aborto. Então você começa a entender quando o órgão está se desenvolvendo naquele período crítico, se acontece um choque, um trauma, algo tanto externo da mãe, a morte de um parente querido, alguém muito próximo da família, um acidente, ou mesmo coisas que a mãe pensa, sente, isso tudo é passado para o feto, né? A parte psíquica da mãe, a parte emocional através da placenta, do cordão, da parte energética que envolve todo esse processo. Então esse psiquiatra famosíssimo aí, ele descobriu ali, né, aquela condição que ele tinha nos ventrílocos, elas iniciaram ali, bem no momento crítico do desenvolvimento daquela parte específica do coração onde a mãe ficava tomando banhos gelados para induzir um aborto. Então, de fato, se esse bebê não é desejado, se as mães são contra a gravidez, né, se pode ser um susto, pode ser qualquer coisa, isso sim pode afetar não só a parte emocional desse bebê, segundo a intensidade desse choque, desse trauma, né? Porque uma tentativa de aborto é quase que um trauma existencial, você está ameaçando a vida daquele que está crescendo lá dentro tão pequenino e ele é indefeso, ele não tem como se defender disso que está acontecendo, ele não tem o que fazer. Então realmente pode se instalar um trauma, um choque muito grande que pode perdurar aí para o resto da vida. Então a gente conclui que os fetos nessa idade, né, na gestação, eles são afetados extremamente no nível emocional, no nível psicológico, inclusive no nível somático, né, na parte realmente física da coisa, né, ao longo da vida ele vai experimentar tais problemas. Quando os pais amam o bebê de forma incondicional, realmente é proporcionado aí a esse ser que vai chegar ao mundo, a esse feto não nascido ainda, a condições ideais que ele vai se sentir seguro, amado, bem-vindo à vida, diferente, né, se ele é rejeitado ou se ele é amado condicionalmente. O que é ser amado condicionalmente? Os pais já começam a fazer planos, o que aquela criança vai ser, o sexo que eles desejam, né, porque a gente vai abordar lá também o trauma e o choque do gênero,
meu filho vai ser isso, ele vai ser tratado dessa maneira, eu vou fazer aquilo. Realmente isso não é receber a criança com expectativa, com curiosidade sobre o que aquele novo ser traz para o mundo, o que ele vai se tornar. Geralmente muitas frustrações dos pais, projeções, né, de sonhos não realizados, de frustrações inconscientes que estão enterradas, como a gente viu no vídeo anterior, né, como isso vai passando, não só os traumas, mas muitas frustrações, né, que também podem ser chamadas de traumas, que a pessoa adquire ao longo da vida, vão ser projetadas inconscientemente para aquele bebê não nascido. Isso realmente vai afetar a parte emocional dele. Bom, se você está numa fase aí que você não tem filhos, ou você está na gestação, mesmo que esteja num período mais avançado da gestação e sonhe um dia ter filhos, se você não tem ainda, realmente a atitude mais ideal dos pais é agir com curiosidade, com abertura, para que o que aquele novo ser traz para a vida, né? Se ele vai gostar de que tipo de esportes, que tipo de coisas ele vai ter mais afinidade. Essas coisas precisam sim no início de certo direcionamento, mas sem imposição, ok? Nisso se dá oportunidade para esse feto, esse novo ser que vai chegar, realmente grandes possibilidades dele se tornar quem ele realmente é. Se um dos pais ou os dois rejeitam a criança, isso tudo é absorvido pelo feto na psique dele. Se os pais são irritados, se os pais são nervosos, raivosos, isso vai começar a ser absorvido pela psique do feto não nascido ainda, e ele vai expressar isso ao longo da vida. Então aqui eu vou contar alguns casos interessantes, né? Porque quando a gente fala assim, o nível do choque, do trauma, e aquilo que eu disse, que a nossa vida é uma repetição. E essas experiências intrauterinas, elas criam um script que a gente vai carregar até ao longo da vida. Então, por exemplo, assim, eu estava tratando aquela menina e a mãe tentou abortá-la no início da gravidez. Só que depois do segundo mês, a mãe amou ela de uma forma muito intensa. Só que o choque foi tão grande que algo se fechou nessa criança. Então, essa menina já está com 22 anos, ok? E se sente completamente rejeitada, excluída, não amada, uma autoestima completamente baixa. Ela não consegue se aceitar, embora ao redor dela existam pessoas amorosas que a amem, que incentivem ela a ser quem ela pode ser. Existe realmente muito amor. Só que isso não consegue entrar, é como se encontrasse uma barreira, porque o aprendizado primário, lembra que eu falei do aprendizado primário, que o que é aprendido é difícil desaprender, ele está congelado. Ok? Realmente, nos termos do sistema nervoso, nós utilizamos muito a palavra congelado. E um choque, aqui só uma breve aspas aqui, um choque, ele é muito mais intenso do que um trauma. Talvez você já tenha ouvido aí a expressão, essa pessoa está em estado de choque. O choque realmente paralisa de uma forma muito intensa e precisa de uma abordagem diferenciada. É diferente tratar um trauma e um choque, né? Quando eu tô naquelas regressões ali na vivência pré e perinatal com as pessoas, é muito claro quando aparece um choque e quando é só um trauma, e a abordagem ela é bem diferente. Eu tenho que tomar certos cuidados porque um choque ele precisa de mais tempo e caminhos diferentes para ele começar a se abrir. O choque ele tem um outro tempo, uma forma diferente de se abrir, de se descongelar, porque no caso dessa menina, por exemplo, se eu fosse trabalhar com ela nesse nível, né, o choque foi muito grande, dá para perceber, porque ela se sente completamente rejeitada em todos os aspectos, está numa depressão profunda lá, e embora o amor esteja disponível, não consegue entrar porque encontra a barreira. A barreira é aquele choque inicial, ok? E o que eu falo é assim, a gente acessar, ok? A gente acessar esse material intrauterino, chegar na raiz onde tudo começou, é realmente um atalho muito grande. Não é uma pílula mágica, mas é um atalho muito grande, porque nós estamos exatamente no lugar onde o aprendizado começou. Claro que se for um choque muito grande, vai precisar de bastante intervenções para isso se soltando, mas aos pouquinhos vai se soltando. Porque a gente também pode trabalhar e deve outros traumas ao longo da vida, mas somaticamente no corpo é mais ou menos assim. Então, o primeiro aprendizado foi
registrado ali, ok? Então a pessoa já se fechou, porque a minha mãe tentou me matar, eu não sou bem-vinda, eu não sou desejada, eu não sou amada, ok? E ao longo da vida, as experiências que ela vai passando, porque esse aqui virou um filtro dela, né? Ela se foca muito tentando confirmar essa experiência inicial, então ela vai ter muitas evidências, muitas constatações, muitos traumas que reforçam isso. Então é como se essa parede fosse adquirindo mais tijolos, ela fosse ficando muito espessa, quase que maciça, ok? Vir aqui na raiz é um atalho, porque muito disso aqui começa a se dissolver. Mas é claro que também trabalhando nisso aqui eu vou tirando a força, né, a solidez, né, dessa robustez dessa parede que se formou. Então é um trabalho complementar aqui, mas trabalhar no período intrauterino, o legal é que você vai realmente onde começou no aprendizado original. Isso, além de ser um atalho e a gente acessar o aprendizado original, a dor inicial, onde tudo começou, você também começa a compreender, e isso ajuda muito, acelera muito o processo de cura, porque você começa a compreender a sua vida, né? Se esse choque inicial ele se dissolve, talvez nem completamente, mas boa parte, você começa a se abrir e curar esses outros traumas de forma automática. Claro que eles têm carga, mas a sua percepção começa a mudar, porque você começa a compreender exatamente vários momentos, sentimentos, atitudes da sua vida. Claro que aqui eu só estou trazendo um exemplo, tá bom? E complementando aquilo que eu falei no último vídeo, né, que os fetos eles captam muito tudo o que acontece externamente e eles trazem para si como se fosse eles. Então Emerson estava contando aquela história, tinha aquele garotinho de 4 anos de idade que ele era muito raivoso e na escolinha ele puxava o cabelo de todas as meninas, ele chutava, ele brigava, ele cuspia, realmente ele sentia muita raiva, inclusive de Deus, porque os pais dele incentivavam ele a rezar e ele dizia que ele tinha ódio de Deus e muitas coisas e ninguém entendia o porquê. Então Emerson começou a trabalhar com ele, regrediu ele para o útero e ele voltava e falava sobre o que ele via e desenhava bastante. Então, o que ele começou a ver e desenhar era que os pais brigavam muito. Bem lá, no segundo mês de gestação, brigavam por problemas econômicos, por problemas financeiros. Os pais realmente se amavam, mas tinha muitas brigas e o pai era bem irritado, assim. Quando ele brigava, ele expressava muita raiva. Então, depois Emerson foi conversar com os pais e eles confirmaram aquilo que realmente acontecia. O curioso é que o menininho desenhava também flechas sendo atiradas para anjos, para Deus. Ele colocava cruz, X, realmente ele tinha essa raiva. Então isso foi projetado para todos os âmbitos. Aquela raiva que era expressada fora, né, do útero materno ali pelos pais, né, ele absorvia aquilo como sendo ele. Claro que depois dessas intervenções ele começou a se tornar mais calmo, um menino mais tranquilo, mais amoroso. Então aqui são apenas algumas histórias para você ver na prática como funciona toda essa teoria que eu estou passando para você. Então o resumo do primeiro trimestre basicamente é esse, né? Que os órgãos estão em um período crítico de desenvolvimento, ok? E eles estão muito abertos a choques e traumas, né? Para afetar essa parte íntima da sua formação. Por exemplo, assim, então se está numa formação ali de um braço, de um olho, de um ouvido e acontece um choque, um trauma, isso realmente pode afetar muito essa parte do corpo, talvez não ocasionando um problema físico em si, mas uma sensação somática que a pessoa carrega ao longo da vida. Nossa, nesse lugar aqui eu sempre senti essa dor. Quantas pessoas, aquela dor, aquele incômodo, e a gente começa a fazer uma regressão a partir da parte somática do corpo e eles vão passando por várias memórias ao longo da vida e muitos chegam dentro do útero e lá encontram traumas e choques muito grandes de abandono, de várias coisas que aconteceu, que podem ter acontecido ali. Então o corpo ele guarda muito isso, mas eu vou falar um pouco mais aprofundado sobre isso na parte que a gente vai abordar um pouco os tipos de memória. Tem um caso bem interessante também, que é o filho de William Emerson, que ele nasceu com uma catarata um pouco rara no olho esquerdo
E ele, estudando embriologia, viu lá o momento exato, né, o período em que os olhos se desenvolviam, né, e começou a fazer intervenções com o filho dele e não precisou de cirurgias e o filho dele foi curado. Aqui só um aviso importante: não significa que se você tem alguma condição física, isso venha do período intrauterino, seja um trauma, um choque, pode até ser, e que se fazendo algumas intervenções isso vai se curar. Não é garantia nenhuma, mas eu já vi, e eu posso dizer que muitos milagres acontecendo trabalhando no período intrauterino sem ter o intuito e a necessidade de mudar a condição física, ser um efeito colateral. Muitas questões físicas começam a ceder, anemias, vários tipos de coisas assim, sensações que as pessoas carregavam no corpo, dores, enxaquecas, enfim, muitas coisas, mas não é garantia e a gente não tem esse intuito quando nós fazemos esse trabalho, né? Pelo menos eu nunca fiz com esse intuito, e sim trabalhar, deixar o inconsciente trazer que choques, que traumas estão ali e trabalhar aquilo e ver o que acontece. Tá ok? Então, basicamente, esse é um resumo aqui do primeiro trimestre. No próximo vídeo eu vou explorar os aspectos fisiológicos, o que acontece no segundo trimestre, e também os aspectos psicológicos e emocionais, tá bom? Então eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.